Trabalho é e sempre será trabalho, mesmo você sendo um profissional da fotografia, um profissional criativo. Salve, salve! Se você não me conhece, eu sou o Calipe Spinelli, eu sou trabalhador do audiovisual e tô aqui para trocar uma ideia com vocês. Esse pensamento é uma coisa que vem se repetindo na minha cabeça diversas e diversas vezes. É importante que a gente não romantize o trabalho e trate ele como ele é, que é uma forma de gerar renda para a gente conseguir se manter no mundo que tá aí para fazer a gente comprar coisas, senão a gente é uma não pessoa. Mesmo sendo uma carreira que a gente escolheu porque a gente tem mais afinidade, que a gente gosta, que a gente se sente bem trabalhando com isso, é preciso ter bastante responsabilidade e disciplina para conseguir efetuar e ser de fato batendo peito e falar, sou profissional nessa bagaça. Porque ser um profissional autônomo não significa ter total liberdade. A gente ainda tem prestação de conta para fazer com os nossos clientes. A gente tem prazo, a gente tem cronograma, a gente tem entrega e a gente precisa respeitar esses fatores e principalmente raciocinar isso. Porque a nossa credibilidade sempre vai estar em jogo. Ao invés de você ter um chefe, você vai ter uma porrada de cliente e talvez isso seja mais complicado de conseguir gerenciar do que ter uma pessoa só que te incomoda ou que te cobra excessivamente. Vai ter 10 pessoas e essas 10 podem não te cobrar individualmente da forma que um chefe poderia fazer, mas o excesso de ter pessoas demandando a sua atenção e você precisar resolver cada um desses problemas vai ser muito complicado de se lidar. Ainda vai ter que se abrir mão de muita coisa, então essa liberdade que a gente almeja, que a gente pensa ter trabalhando nesse mercado audiovisual, principalmente que é a minha área, né? A gente talvez não tenha, porque a gente vai precisar abrir mão de muita coisa que a gente quer e que a gente gosta, para no final do mês a gente conseguir pagar a conta. E principalmente a gente vai ter que abrir mão de muitas convicções estéticas e artísticas que a gente tem, porque o cliente vem em primeiro lugar. Então a gente precisa entender o que ele precisa e ver o que a gente pode fazer dentro do que ele precisa. Tem que conversar, entender, mas a gente não vai fazer o que a gente gosta, mesmo a gente trabalhando com coisas que a gente gosta mais ou odeia menos. A gente ainda vai ter que lidar com planilha, com um monte de coisa que a gente talvez não tenha tanta afinidade, partes burocráticas, contratos, atendimentos, gestão de coisas, porque somos uma empresa de uma pessoa só. E a gente tem que entender isso. É sim um trabalho precarizado, porque a gente tem que fazer 1 milhão de função para fazer a coisa girar e atender 1 milhão de cliente para a gente conseguir fechar as contas no final do mês. Essa é a realidade da maior parte das pessoas e da maior parte dos meus conhecidos aqui da minha cidade. Mesmo assim, é importante que a gente nunca deixe de fazer o que a gente gosta, nem que seja um projeto individual para a gente desopilar a cabeça e extravasar, testar coisa nova, se sentir mais com mais liberdade mesmo. A gente não pode abrir mão dessas coisas, mas a gente também tem que saber que isso não é o que vai trazer grana pra gente. O que vai trazer grana pra gente vai ser trend de TikTok hoje em dia, né? Ou então vai ser algum outro trabalho que a gente não tá conseguindo se expressar artisticamente. Mas essas coisas vão ajudar a gente a aprimorar esses processos e saber como lidar nessas situações e até, curiosamente, conhecer coisas novas que a gente pode adaptar para o nosso trabalho artístico. E é importante que a gente direcione a nossa felicidade para outras situações. A gente tem que encontrar a satisfação da nossa vida em outro lugar e não nesse trabalho de novo, mesmo sendo um trabalho que a gente tenha afinidade, porque no final das contas vai ser trabalho. A gente pode encontrar felicidade dentro de uma vida de audiovisual, de uma vida de ilustrador, de uma vida de designer, fazendo outras coisas, não enquanto a gente trabalha. A gente pode ter satisfação, a gente pode ficar feliz porque a gente conseguiu resolver um problema complicado dentro de um trabalho, com certeza, mas isso não tem que ser o motivo final da sua vida, não tem que ser trabalhar. Tem que ser feliz, tem que ser estar com a família, estar com os amigos, viver uma vida bem vivida. Olhar para trás e falar, porra, valeu a pena ter passado por tudo isso, porque eu tava do lado de gente boa. Na moral, quando a gente consegue ficar feliz em trabalhar, é porque a gente está cercado de pessoas que valem a pena. Ou então a gente encontra um significado que lá na frente vai atrair outras pessoas para fazer isso. Nunca vai ser o trabalho em si, porque trabalho, de novo, vai ser sempre trabalho. Consegui desabafar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque eu tava com bastante insegurança de soltar ele pro mundo,
porque eu acho que grande parte das coisas que eu falo aqui nesse canal são coisas que a maior parte das pessoas não concorda. Mas eu acho que são coisas que eu preciso falar e que muita gente precisa escutar. Então, se esse foi o seu caso, eu convido você para visitar o meu canal, aqui no YouTube é canal, né? Para visitar o meu canal e ver os meus outros vídeos que eu falo sobre o mercado audiovisual, falo sobre um pouco da minha vida e sobre como eu penso tudo isso. Se você se identifica, é nóis. Até mais.